Alô você, estou de volta para falar do Intercrimes, então sem perder tempo, vem comigo agora. O que acontece? Em alguns crimes, é possível se fracionar o crime em fases. Como assim, Dicler? Esses crimes que podem ser fracionados em fases são chamados de crimes plurissubsistentes. São chamados de crimes plurissubsistentes. Aqueles que admitem o fracionamento em fases. Obviamente que o contrário dos crimes plurissubsistentes está nos crimes unissubsistentes. Esses não admitem o fracionamento. Tranquilo até aqui? Belezinha? Então vamos nessa. Quando a gente fala então do caminho do crime, obviamente eu estou falando dos crimes que podem ser fracionados. Eu estou falando dos crimes plurissubsistentes. E quando é admitida essa divisão, esse fracionamento, nós temos as seguintes fases. Imagina que eu quero matar alguém. Primeiramente, eu vou pensar em matar esse alguém. O fato de eu pensar em matar alguém representa a fase da cogitação. Posteriormente, eu começo a preparar esse homicídio. Por exemplo, eu vou numa loja e compro uma corda para matar a pessoa enforcada. Nesse momento, eu já estou na fase da preparação. Até que chega o dia que eu planejei para matar essa pessoa. Eu invado a casa da pessoa, pulo o muro, entro na casa dela. Ou seja, quando eu invadi a casa dela, já ficou configurado aí o início da execução. Eu entro na casa, pego a pessoa, amarro ela e acabo matando a pessoa enforcada com a corda. Ou seja, termina a fase de execução, com a morte da pessoa, ocorre a fase da consumação e, consequentemente, o fim do crime. Conclusão. Eu tenho aqui as 4 fases: cogitação, preparação, execução e consumação. Agora, o que você não pode deixar de saber? Tá? O que você não pode deixar de saber? O que você não pode deixar de saber é o seguinte: a cogitação é uma fase interna. Tá? Se a cogitação é uma fase interna, onde não há exteriorização de vontade, significa que o ato praticado na fase de cogitação não é punível. Eu pensar em matar alguém, pelo simples fato de se pensar em matar alguém, não se pode ser punido por causa disso. Quem nunca pensou em bater no chefe? Aquele que pensou em bater no chefe não pode ser punido por causa disso. Se você efetivamente não chegou a bater, né? Pelo simples fato de pensar, a pessoa não pode ser punida. Agora, na fase da preparação, pode haver punição. Como assim, Dicler? Pode haver punição? Sim, pode haver punição. Por que pode haver punição? Pelo seguinte: pode haver punição se o ato preparatório for um crime autônomo. Pode haver punição se o ato preparatório, por si só, já representar um crime autônomo. Exemplo, eu comprei uma corda para matar a pessoa. O fato de comprar uma corda pode ser punido? Não.
comprar uma corda e ninguém vai ser punido por causa disso. Agora, se eu comprar uma arma no mercado negro, adquirir uma arma de forma ilícita, eu posso ser punido? Sim. Mas eu vou ser punido pela aquisição ilegal da arma e não pelo homicídio. Então, na fase preparatória de um determinado crime, pode haver punição, mas não por esse crime que se deseja praticar, e sim pelo crime inerente ao próprio ato preparatório. Tá? Eu seria punido aqui pela aquisição ilegal da arma e não pelo homicídio. Mas, na prova você tem que saber. Nos atos preparatórios é possível a punição? Sim, se o ato preparatório por si só for um crime autônomo. Beleza? E aí inicia-se a fase de execução. O que acontece? Se na fase de execução ela for interrompida por circunstâncias alheias à vontade do agente, exemplo, entrei na casa da pessoa que eu queria matar, dei 2 tiros, errei, quando eu fui dar o 3º tiro, outra pessoa tomou a arma da minha mão. Eu não consegui consumar o ato que eu queria, que era matar a vítima, em razão da arma ter sido tomada. O que aconteceu aí? Quando a fase da execução é interrompida por circunstâncias alheias à vontade do agente, caracteriza-se a tentativa. Caracteriza-se a tentativa. Beleza? Tranquilo? E aí, a gente continua. Imagine que eu dei 2 tiros, errei os 2, ninguém tomou a minha arma, tá? Mas eu coloquei a mão na consciência, coloquei a mão no meu coração e resolvi não prosseguir na execução do crime. Eu podia prosseguir, mas não prossegui. Voluntariamente, eu resolvi deixar de continuar na execução do crime. Então, nesse caso aqui, quando o agente voluntariamente deixa de prosseguir na execução do crime, ocorre a chamada desistência voluntária. Na desistência voluntária, o sujeito poderia prosseguir, mas colocou a mão no coração e resolveu não prosseguir. Ah, Dicler, mas se a vítima pedir para ele não prosseguir? Não, não faça isso, por favor, pelo amor de Deus, não me mate. E aí? Mesmo assim haverá desistência voluntária? Sim. A desistência voluntária pode ter origem tanto de um pedido da vítima, como partir da própria pessoa. A desistência precisa ser voluntária. Não há necessidade de ser espontânea, mas precisa ser voluntária. O sujeito tem que poder prosseguir no crime e resolve não prosseguir pela sua própria vontade. Beleza? Tranquilo? Show de bola. E aí, imagine então, numa terceira hipótese, que eu dei 3 tiros e acertei 2. Um pegou no peito e o outro pegou na perna. E aí a vítima começa a se esprebuchar no chão. Vendo essa cena, eu coloco a mão na minha consciência, resolvo levar ela para o hospital e aí eu acabo salvando a vítima. Ou seja, eu acabo impedindo que o resultado morte ocorra. Veja que já tinha terminado a fase de execução, eu poderia continuar, mas não continuei. O que aconteceu aqui? Aconteceu um arrependimento chamado de arrependimento eficaz. Arrependimento eficaz. Pelo arrependimento eficaz, o que acontece? Eu poderia, esperar que a vítima morresse, mas não. Eu atuei de forma inversa ao que eu havia atuado no início. E em razão disso, eu impedi um resultado que anteriormente
eu queria. Tranquilo até aqui? Então ocorreu o arrependimento eficaz. Agora, em crimes sem violência ou grave ameaça, crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa, exemplo, um furto. Subtrair um bem, já estou com um bem na minha casa, e aí coloca a mão no coração e pensa, caramba, vou devolver esse bem. E aí eu devolvo o bem. Esse arrependimento da devolução do bem é um arrependimento que ocorre após o crime já estar consumado. Por isso ele é chamado de um arrependimento posterior. Ou seja, você precisa saber o que é uma tentativa, o que é uma desistência voluntária, o que é um arrependimento eficaz e o que é um arrependimento posterior. E tudo isso está aqui, ó, no artigo 14, no artigo 15 e no artigo 16. Vamos ver com calma? Olha lá o artigo 14. Diz-se o crime consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Então, a definição de crime consumado ocorre quando o crime tem fato típico, ilícito e culpável. Todos os elementos ali da sua definição. Agora, no inciso 2º tem o conceito de tentativa. Diz-se o crime tentado quando iniciada a execução. Então, olha lá, ó. Iniciou a execução, tá vendo? Iniciada a execução, ele não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. E a pena da tentativa, que está no parágrafo único, é a seguinte, ó. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Isso é sempre? Não. Salvo disposição em contrário. Ou seja, na tentativa, ó, salvo disposição em contrário, a pena é reduzida de 1/3 a 2/3. De Claire, como assim esse salvo disposição em contrário? Veja que existem crimes, como o do artigo 352, que a tentativa ela é punida da mesma forma que a consumação. Olha lá o 352. Evadir-se ou tentar evadir-se o preso ou indivíduo submetido à medida de segurança, blá, 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 blá. Nesse crime do 352, conseguindo ou não o preso se evadir, usando de violência contra a pessoa, ele será punido da mesma forma, detenção de 3 meses a 1 ano, além da pena correspondente à violência. Então, no artigo 352, não se aplica, no caso da tentativa, não se aplica a redução da pena de 1/3 a 2/3. É um exemplo desse salvo de posição em contrário aqui. Beleza? Tranquilo? Voltando aqui para o nosso exemplo. E a desistência voluntária? O que acontece na desistência voluntária? Está lá no artigo 15. Já já eu volto nesse slide que eu pulei. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução, então se ele desiste de prosseguir, nós temos aqui a desistência voluntária. Ou então, se ele impede que o resultado se produza, nós temos o arrependimento eficaz. Ele somente responderá pelos atos que já foram praticados. Ele somente responderá pelos atos que já foram praticados. Como assim, Giclé? Olha aqui, ó. Volta para cá. Tanto na desistência voluntária como no arrependimento eficaz, o sujeito só responde pelos atos que foram praticados. Então, suponha que eu dei o tiro, errei, podia continuar,
né? Dei o tiro, errei não, vamos pegar um exemplo melhor. Dei o tiro passou de raspão na perna, machucou, mas foi um tiro de raspão. E aí, podendo continuar dando outros tiros, eu não continuei, eu desisti voluntariamente. Qual foi o ato que eu pratiquei nesse exemplo? Lesão corporal. Tá? Nesse exemplo, ocorreu aí uma lesão corporal. Eu não vou responder por tentativa de homicídio, e sim por lesão corporal. O mesmo acontece no arrependimento eficaz. Eu dei um tiro, acertei a pessoa, coloquei a mão na consciência, levei ela para o hospital, e aí foi feita uma cirurgia e a vida da pessoa foi salva. Eu só vou responder pelo ato que foi praticado, no caso, lesão corporal. Tá? E no arrependimento posterior? Tá aqui, ó. O arrependimento posterior, ele só pode ser cometido em crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa. O que isso significa? No homicídio tem arrependimento posterior? Não, não tem. O homicídio não tem arrependimento posterior. Na extorsão mediante sequestro, tem arrependimento posterior? Não. Né? Então, a reparação do dano ou a restituição da coisa nos crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa, se esse ato de reparação ou restituição ocorrer até o recebimento da denúncia ou da queixa, por um ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Então, aqui, ó, no arrependimento posterior também tem redução da pena de 1/3 a 2/3, tá? Mas somente em crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa. E um ponto que às vezes a FCC cobra na sua prova é o seguinte: até que momento pode ocorrer a reparação do dano ou a restituição da coisa? Até o recebimento da denúncia ou da queixa. Da denúncia, se for um crime de ação penal pública, e da queixa, se for um crime de ação penal privada. Então, cuidado, porque recebimento é diferente de oferecimento. Se a banca colocar até o oferecimento da denúncia, tá errado, tá? Não é oferecimento, o correto é recebimento da denúncia. Tranquilo? Voltando aqui, ó, para falar sobre tentativa. O que acontece? Alguns crimes não admitem tentativa. Por exemplo, contravenções penais. Contravenções penais são infrações pequenas, infrações, né, com pouca gravidade. E por expressa disposição na lei, as contravenções penais não admitem tentativa. Crime culposo também não. Como é que você vai tentar alguma coisa sem querer? Não dá, né? Crime culposo não dá. Crime pré-ter doloso. Crime pré-ter doloso também não admite tentativa. Crime que tem dolo no antecedente e culpa no consequente. Se tem o elemento culpa envolvido, não há que se falar em tentativa. Crime unissubsistente não admite o fracionamento em fases. Consequentemente, não há que se falar em tentativa. Crime omissivo próprio, que nós já estudamos, né? Crime omissivo próprio é aquele que independe de um resultado. Exemplo, omissão de socorro. Tem como eu tentar a omissão de socorro e não conseguir por circunstância alheia à minha vontade? Não é cabível essa situação. Crime impossível. Vamos ver já já o que é um crime impossível, mas você tem que saber que ele não admite tentativa. E crime de atentado ou de empreendimento. É quando a lei equipara a tentativa à consumação. É o que aconteceu ali com o artigo 352 que nós vimos aqui, ó. Esse artigo 352 é um crime de atentado
ou de empreendimento. Tá ok? Nesse caso também não se admite tentativa. Outro ponto interessante é que a doutrina costuma dividir a tentativa em perfeita ou imperfeita. Na tentativa perfeita, eu esgoto os meios de execução. Na tentativa perfeita, por exemplo, eu dei todos os tiros que tinha no meu revólver e não consegui atingir a vítima. Mas se eu dei todos os tiros, eu esgotei os meios de execução. E na tentativa imperfeita, eu não esgoto os meios de execução. Exemplo, eu dei 2 tiros, ainda tinha mais 3 tiros no meu revólver e alguém tomou a arma na minha mão. Então, nesse caso, a tentativa foi imperfeita. Tá? E existe também a tentativa, numa outra classificação, chamada de tentativa cruenta ou incruenta. Tentativa cruenta é aquela que de alguma forma atinge o bem jurídico. De alguma forma lesiona o bem jurídico. Exemplo, se eu dei um tiro de raspão, mesmo sendo de raspão, acertou a vítima. E se acertou a vítima, consequentemente a tentativa foi o quê? Cruenta. Agora, se eu errei o tiro, nesse caso a tentativa foi incruenta, porque eu não atingi o bem jurídico. Então fica ligado que existe ainda essas classificações aí sobre a tentativa. Tá bom? Sobre o crime impossível, o que é mais que a gente tem que saber aqui? O crime impossível, ele pode acontecer de 2 formas. O crime impossível, ele pode se dar por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto. Tá? Então, o crime impossível se dá por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto. Por exemplo, imagine que eu pegue uma arma sem munição, aponte essa arma para a vítima que eu queria, puxe o gatilho achando que a arma estava municiada, mas na verdade não tinha nenhuma munição nessa arma. A arma sem munição é um meio eficaz para causar o homicídio? Não. É um meio aí absolutamente ineficaz. Então, nesse caso, eu não respondo nem por tentativa, já que no crime impossível não se pune a tentativa. Não se pune a tentativa. Beleza? Tranquilo? Continuando agora. Imagina o seguinte, que agora a minha arma tem munição. A minha arma tem munição. Mas quando eu atiro na vítima, a vítima já estava morta. Então eu atirei no morto. Como é que eu vou tirar a vida de alguém que já não tem mais essa vida? Então, nesse caso, a vítima era um objeto absolutamente impróprio ao homicídio, porque não estava mais viva a vítima. Então, atirar no morto é um exemplo de crime impossível por absoluta impropriedade do objeto. Nos 2 casos, não se pune a tentativa.
Ah, declarando vai responder por nada? Não, não vai. Tá? Mas tem um ponto interessante aqui, ó. A ineficácia do meio e a impropriedade do objeto, nos dois casos, para que não se puna a tentativa, tem que ser absoluta. Tá? Se a ineficácia do meio ou a impropriedade do objeto forem relativas, aí haverá punição. Beleza? Tranquilo? Então, precisa haver uma ineficácia, uma impropriedade absoluta. Se for relativa, vai haver punição. Conclusão. Como é que isso tudo cai na prova? Vamos dar uma olhadinha aqui? Olha lá. Édipo, irritado com as constantes festas que seu vizinho Laio promove à noite, atrapalhando seu descanso, resolve procurá-lo a fim de resolver definitivamente a situação. Para tanto, arma-se de uma espingarda e se dirige à casa de Laio, vindo a encontrá-lo distraído. Ato contínuo, ele aponta a arma em sua direção a fim de efetuar um disparo contra a sua cabeça. Então perceba o seguinte, ó. Nós temos lá as fases do itercrimes: cogitação, preparação, execução e consumação. Aqui está dizendo que ele pegou a espingarda, entrou na casa de Laio, apontou a arma para a cabeça. Então, ó, já começou a fase de execução. Contudo, durante a fase de execução, Jocasta, que por coincidência havia acabado de chegar ao local, surpreende e consegue impedir Édipo de seu intento, retirando a arma de sua mão, evitando assim o disparo fatal. Ou seja, Édipo não conseguiu matar o seu vizinho Laio por circunstâncias alheias à sua vontade. A fase de execução foi interrompida por circunstâncias alheias à sua vontade. O que caracterizou-se aqui? Uma tentativa. Beleza? Uma tentativa. O crime aqui foi tentado. Gabarito da questão, letra C de casa. É assim que cai na prova, beleza? 19. Diz-se o crime tentado quando? A questão de 2018, ISS de São Luís. Você já sabe, ó. Vai lá no artigo 14, inciso 2º, aqui, ó. Diz-se o crime tentado quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, gabarito aqui da questão 19, onde é que tem isso? Gabarito da 19, letra A. Diz-se o crime tentado quando ele não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente após iniciada a execução. Beleza? Quer mais questão? 20. São elementos da tentativa. São elementos da tentativa. Então, na tentativa, você sabe que passa a fase da cogitação, passa a fase da preparação e, durante a fase de execução, o ato não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Onde é que tem isso aqui? Olha lá. São elementos da tentativa. A letra A, início da execução. Beleza. Letra B também fala de início da execução e letra C também. Tranquilo até aí. A letra D fala de atos preparatórios e a letra E também fala de atos preparatórios. O fato, né, de estar ou não falando dos atos preparatórios não é relevante aqui não. Agora, tem um ponto relevante aqui que é determinante para a questão. Só a tentativa em crimes dolosos.
só há tentativa em crimes dolosos. Ou seja, onde está escrito culpa aqui, onde está escrito culpa, a gente elimina. Ó. Letra A tem culpa, elimina a letra A. Letra D tem culpa, a gente elimina a letra D. Tá? Letra C também tem culpa, a gente elimina aqui a letra C. Sobrou a letra B de bola e a letra E. O que acontece? A gente sabe que o iter criminis é formado aí dessa fase, cogitação, preparação, execução e consumação. Mas, nem sempre, quando se configura essa divisão de fases, tem ato preparatório. Tá? No exemplo que eu dei de adquirir uma arma ilegal, beleza, tinha ato preparatório. Mas imagina o sujeito que sai para matar o seu inimigo, só pega a arma na gaveta, uma arma que ele já tinha. Não teve ato preparatório nesse caso. Mesmo assim, dá para separar a cogitação, a execução e a consumação. Então, o ato preparatório ele não é indispensável para a tentativa, porque existem situações em que não haverá ato preparatório. Por conta desse conceito, é que a banca deu como gabarito a letra B de bola. Início da execução do tipo penal, falta de consumação por circunstância alheia à vontade do agente e dolo. Tá? Lembrando que não há tentativa em crime culposo. Belezinha? Próxima questão, questão 21. Na tentativa punível, o correspondente abatimento na pena intensifica-se segundo o quê? Olha lá. O que a gente está falando aqui? Ó? Imagina o seguinte. Cogitação, preparação. Vou botar aqui bem grande a fase de execução e a fase de consumação. O que acontece? Eu vou te apresentar aqui dois casos. Ó. Imagina o primeiro caso. O sujeito entra na casa do seu inimigo para matá-lo, dá um tiro, erra, e depois que ele erra o primeiro tiro, vem o segurança e toma a arma desse sujeito. Ou seja, a fase de execução, ela ficou aqui, ó, no iniciozinho, tá? Esse é o nosso primeiro caso. Agora, imagina o seguinte, o sujeito entra com uma pistola na casa do seu inimigo, tem 15 projetis no pente da pistola, ele dispara 12 tiros, erra 7, acerta 5, o sujeito vai para o hospital, faz várias cirurgias e sai do hospital 5 meses depois. Ou seja, a fase da execução, ela ficou muito próxima aqui, ó, da consumação do crime. Então, quando a gente pega na tentativa a redução da pena de 1/3 a 2/3, como que é graduada essa redução da pena aqui? Você acha que no primeiro caso, onde ficou longe da consumação, vai ter que reduzir muito ou pouco a pena? Se ficou longe da consumação, tem que reduzir mais. Então aqui vai reduzir algo aproximado, né, algo próximo de 2/3. Agora, no segundo caso, onde ficou muito próximo da consumação, o caminho percorrido no iter criminis, a redução será menor. A redução será próxima de 1/3. Ou seja,
Na tentativa punível, o abatimento da pena de 1/3 a 2/3, ele é graduado pelo juiz de acordo com a proximidade da consumação, tá? Tudo isso aqui, ó, é conforme a proximidade da consumação. Ah, Claire, mas proximidade da consumação não está nas alternativas. Sim, mas em outras questões da FCC já esteve. O gabarito era a proximidade da consumação. Questões desse tipo. Aqui, o gabarito é de acordo com o itinerário percorrido. Veja que no primeiro caso ele percorreu menos, né? No primeiro caso ele percorreu o quê? Ó? Ele saiu lá do início, percorreu isso aqui só. No primeiro caso ele percorreu menos. E no segundo caso? No segundo caso ele percorreu mais. Tá vendo? Conclusão. Também pode ser utilizado como gabarito, ó, de acordo com o itinerário já percorrido. Beleza, gente? Gabarito, letra D de Claire aqui. Tem mais questão? Tem não. Depois a gente vai falar sobre erro de tipo. Então, vou fazer um pit stop aqui, tá? E aí daqui a pouco a gente volta para falar sobre erro de tipo. Um abraço. Não sai daí não, hein? Já já a gente